Um ótimo dia, amados e amadas. Sejam todos muito bem-vindos para essa atividade cultural que nós estamos realizando neste mês de outubro, mês dos professores. E, como educadora que sou, nada mais do que primeiro começar a agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, pela essa oportunidade de atividade cultural de incentivo à diversidade e à democratização, o incentivo à leitura e à literatura. Neste momento, então, muito especial, nós estaremos realizando um grande abraço, comemorando também os 101 anos de história do patrono da educação brasileira, oficialmente por lei desde 2012, Paulo Freire. Paulo Freire fez parte da minha vida acadêmica, eu sou professora, fui atuante do magistério por mais de 27 anos, hoje eu sou aprendiz, sou atualmente aluna de um curso de pós-graduação da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro. Então, muito feliz, porque Paulo Freire também nos incentiva a continuar. Esse horizonte da aprendizagem nunca cessa. E o tema, então, que nós estaremos trabalhando hoje é um diálogo. Então, eu convido a todos a participarem, deixe aqui seu comentário no chat, façam aqui o espaço de gesto de amor. Além do abraço virtual a Paulo Freire, vocês também podem, fiquem à vontade, encaminhem um abraço virtual àquele seu professor que marcou a sua vida. Fale de onde você está falando, que lugar que vocês estão falando, sua área de trabalho, ou se é estudante, homenageie seu professor aqui também junto conosco, tá bem? Sejam muito bem convidados a participar do nosso chat. E em gratidão, quero primeiro, em segundo momento, agradecer os convidados que estão aqui hoje, a começar por sem Milton D'Antunes, a gente também não estaria fazendo essa atividade acontecer, porque esse ambiente virtual demanda expertise, e aí então está muito bem, muito bom dia na participação de Milton D'Antunes, ele que está nos ajudando a organizar essa live. Amados, casal, Arlete e Lucas, Elaine, Letícia, mestra Juliana, Marcelo Donizete, Val, Maria Consuelo. Nossa, nós estamos aqui num ambiente de muito amor, sentam-se todos abraçados por mim agora. E nós teremos então 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer uma leitura do e-book intitulado Um Grande Abraço em Paulo Freire, organizado pelo grande mestre José Renato Poli, que é um dos estudiosos de Paulo Freire e traz a perspectiva freiriniana em diversos livros, e um deles é esse, de forma gratuita, que será disponibilizado para nós aqui no final da live. Vai ter um link para vocês também acessarem e baixar gratuitamente para vocês lerem estes vários abraços que os autores aqui encaminharam. Temos aqui, então, alguns autores com textos que serão lidos e outros convidados que também lerão os autores, porque o objetivo também aqui é incentivar o leitor, a leitura. Então, em grande honra a editais de cultura, assim como a cultura inclusiva nas redes, que nos proporciona esse momento. Eu me chamo Michele Alexandra Facchini, então damos início à nossa introdução. Então, agora a gente vai receber uma fala de um dos organizadores, o José Renato Poli, que estará aqui conosco num breve vídeo. Por gentileza, Milton. Olá, aqui é o professor José Renato Poli. Eu queria mandar um grande abraço para minha amiga Michele Facchini,
parabenizá-la por essa excelente iniciativa, agradecer pela utilização desse nosso trabalho organizado a tantas mãos, né, inclusive com a presença da Michele, e parabenizá-la, né, pela organização desse evento em homenagem ao nosso grande amigo de coração, patrono da educação brasileira, grande mestre Paulo Freire. Um grande abraço a todos e a todas. Gratidão, 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 Renato Poli. Temos, então, nesse primeiro momento, a gente vai dar início às leituras. Então, eu convido para fazer a leitura a amada Arlete. Seja muito bem-vinda. A Arlete vai fazer a leitura do texto que é do livro do José Renato Poli. Então, fique à vontade para ler o título e fazer a sua leitura, Arlete. De José Renato Poli, Espanto e Satisfação. Só posso abraçar quem abraça Paulo Freire. A vantagem de organizar uma publicação é que a tarefa de ler todas as contradições previamente nos insere no universo de quem escreve. É como se estivéssemos num grande círculo de cultura. Após o levantamento do universo vocabular e a definição das palavras geradoras, discutindo internamente e na relação com os interlocutores o que haveremos de fazer da nossa vida pessoal e coletiva. Sim, porque este trabalho acaba por materializar o próprio significado do método de conhecimento de Paulo Freire. É no contexto de um ambiente cultural diverso e complementar, na experiência de cada um e de cada uma, que o processo de ampliação dos horizontes culturais e da cidadania se dá. E não foi sem espanto, uma certa perplexidade e satisfação que meus olhos passearam pelas palavras que a tela me apresentava num deslizar esfomeado do cursor do computador. Em cada texto, em cada compartilhamento, havia uma comoção, uma imersão cultural profunda, ou, como disse ao Dr. Torres, um impacto. Fiquei imaginando neste processo todo qual seria a minha narrativa, qual originalidade, qual singularidade, qual caminho para este texto eu assumiria. Quedei-me diante de tanta criatividade. Desisti de ser um outro que eu não seria, para ser apenas um abraçador de abraçadores e abraçadoras. Ao abraçarem Paulo Freire de forma muito particular, cada um e cada uma dos autores e autoras deste amoroso projeto precisavam ser abraçados também. Com uma gratidão que não emana apenas da generosa recepção à proposta do e-book, ela vem do mais profundo sentimento de pertencimento a este círculo de amizades que tanto me compraz. Eu fiquei assim, chocado, quando em textos curtos descobri novidades tão encantadoras, justamente a quem sempre pesquisou o autor homenageado, com apreço que vai além do gosto acadêmico. Personagens raras e mitológicas, como Paulo Freire, suscitam emoções de apreço e ou rejeição aos mais eruditos pesquisadores, e ao mesmo erudito dos homens e mulheres engolidos pela cultura do opressor ou dessubjetivizados da trama das injustiças sociais. A felicidade e a satisfação de ter reunido esses textos tão significativos me tomou o corpo e a alma. Observemos bem, parece que tudo está contemplado. A questão da igualdade racial, da africanidade em Freire, do feminismo, das lutas ecológicas, das formas tradicionais de educação em análise crítica, do sentido da liberdade e autonomia, da força da amorosidade,
na experiência vital, da relação direta e física com o mestre, da relação intelectual e aproximativa com o patrono da educação, da luta pela justiça justa, da superação da desigualdade, da aplicabilidade do método de conhecimento, da politicidade da educação, das aproximações teórico-literárias, do aprimoramento existencial, humano, das formas de se falar em voz baixa, por favor, das lutas pela terra, e para espanto meu ainda maior, uma coincidência enorme em 2 textos que trataram da maternidade freiriana. Ufa, que sufoco, que emoções boas. Nada melhor para fechar um ano tão difícil. O que pretendíamos transcendeu o rascunho inicial. Que bom reencontrar amigos e amigas tão caros, ex-alunos e ex-alunas, mestres imprescindíveis, militantes das causas da educação e de todas as lutas correlacionadas a Freire, ao seu sonho de uma amorosidade transcendental no curso da vida concreta. Só posso abraçar. Aos que abraçaram Paulo Freire, gratidão e admiração. Maravilha de texto, hein? Nós gostaríamos agora de convidar para o próximo texto o Lucas, tá? Bom dia a todos e a todas presentes. Bom dia, Lucas. Nosso primeiro encontro. Problemas técnicos. Pronto. Nosso primeiro encontro. Pode continuar, Lucas. Era 1989, na cidade de São José do Rio Preto, interior paulista. Na Escola Estadual de Segundo Grau Monsenhor Gonçalves, eu, com 16 anos, junto com minha mãe, Vera Lúcia, e meu pai, Luiz Sérgio, ouvimos e sentimos Paulo Freire. Saíamos há pouco tempo de uma maldita ditadura civil-militar, cruel e desumana, que durante 21 anos golpeou violentamente a vida, os sonhos e a liberdade do povo brasileiro. E que presente nos foi oferecido naquela manhã? Em resposta a todo ódio, violência, arbitrariedade, dor, rancor, mentira, falsidade e deslealdade, chega um senhor pernambucano e nos presenteia com uma palestra, uma aula, uma fala estupenda. Quanta clareza, quanto conhecimento e sabedoria, quanta humildade aprendente, quanto amor, quanta esperança propositiva, quanta vida. Nós três nos entreolhávamos perplexos de tamanha admiração. Nossas bocas silenciaram, nossos olhos se avolumaram e nossos ouvidos se expandiram. Queríamos ver e ouvir mais, sentir e pensar mais. Queríamos ser mais conosco e ser mais com os outros também. Eita, os anos se passaram e com muita rapidez. Paulo se foi. Se foi mesmo? Nós ainda estamos por aqui, vivendo nossos sonhos, nossas vidas, nossas esperanças e realidades, sendo enquanto se é, repletos de inacabamentos, inconclusões e incompletudes, tentando compreender a marcha e tocar em frente. Mas daquilo que ficou minimamente perceptível com o passar dos anos é que aquele dia me transformou profundamente ao ponto de hoje eu ser e estar educador integralmente na vida. Educador comprometido com a ciência, com a cultura, com a democracia, com a liberdade, com o diálogo, com a esperança, com o respeito absoluto a todas e quaisquer formas de pensar o ser humano e seus direitos inalienáveis. Educador da inclusão, da equidade e da diferença, contra a exclusão, a desigualdade e a discriminação. Educador que não aceita e tampouco tolera a violência, a opressão, a fome,
a pobreza e a negação do ser mais. Educador que se coloca contra a mentira e a favor da verdade, contra a violência e a favor da paz, contra as iniciativas que impedem os seres humanos de serem mais. Educador a favor da palavra, da linguagem e da comunicação dialógica e dialética. Assim, me insiro no rol dos seres humanos que sentem a raiva justa e a esperança do verbo esperançar. Educador que habita o mesmo lugar daqueles tantos outros educadores e educadoras que procuram a fiel coerência entre o que professam e o que fazem, entre o que dizem e o que vivem. E, nesta constante vigilância pela coerência, reconhecemos que somos seres em construção, por isso incompletos, inacabados, inconclusos e passíveis de falha, mas jamais com a intenção de falhar e com o desejo de falsear a verdade. Se assim fizéssemos, estaríamos desdizendo o que outrora dizemos. A ética faz a mediação em minha vida. Coloco-me no quadro daqueles que denunciam e anunciam a educação de qualidade social, do acesso, da permanência, da aprendizagem e do desenvolvimento humano integral, legados vivos de Freire. Gratidão imensa, Lucas. Eu acho que é isso. Me fez pensar o quanto que a gente está vivendo sonhos, né? Eu acho que isso traz para a gente um bálsamo, essas suas palavras de esperança. E eu também gostaria, fiquei curiosa, o que está escrito na sua camisa, Lucas? Poderia ler para a gente? A Arlete fará isso. Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que eu me considero um educador, acima de tudo, porque eu sinto amor. Paulo Freire. É gratidão imensa, parabéns pelo seu dia também, educador, ser do jeito que você é, abençoado, Lucas. E agora, a gente vai passar a leitura para Elaine. A Elaine vai fazer a leitura do texto da Maria Cristiane Gonçalves e Silva, e que é também uma amorosidade que a gente quer, com esse abraço, entregar para vocês. Fique à vontade, Elaine. Para mim é uma honra, tá? Esperançar na educação é lutar por uma sociedade socialmente justa. Paulo Freire me ajudou a ver a educação como uma necessidade ontológica, enquanto o homem-mulher se concebe na perspectiva do dever, que está num constante processo de constituir-se. Nesse sentido, educar para Freire é hominizar-se, é humanizar-se, rumo a fazer-se homem-mulher, que se concretiza no que fazer ético, político, antropológico e social. Ou seja, o ser humano é um ser criador e recriador, que, por meio do trabalho, vai alterando a realidade e produzindo cultura enquanto se faz homem. Nessa lógica, a educação, como um projeto de formação humana, social e intersubjetiva, reconhece em nossa trajetória pessoal as marcas de uma educação conservadora e autoritária, com estruturantes rígidos, excludentes e meritocráticos. Ao fazer uma reflexão autocrítica, buscamos superar todas as marcas que reconhecidamente foram constituídas pelas políticas públicas dominantes e opressoras. Essa superação é o maior legado de Freire. É o maior legado que Freire nos deixou. A possibilidade de uma educação como prática de liberdade a partir da tomada de consciência. E ao tomar posse da consciência, de parte desse legado freiriano, digo parte,
porque o todo de um pensamento tão complexo, repleto de significados e significantes, que se constitui em cada leitura e análise na relação dialógica entre ele, Freire, e seu leitor, interlocutor, faz com que nossa esperança revitalize. Esperança revitalizada nos momentos coletivos, sociais e democráticos, que continuam a afirmar a educação como um instrumento de humanização, libertação e emancipação, na direção da construção de uma sociedade onde impere a justiça social. Esse esperançar nas decisões coletivas, nos movimentos sociais, assim como nas vanguardas sindicais, faz com que teçamos as silhuetas das políticas públicas de uma educação socialmente referendada, que humaniza enquanto liberta o homem, mulher, que se faz mais humano, humana, por meio da educação. A luta em defesa da democracia no Brasil tem se intensificado desde o golpe institucional de 2016, que depôs a presidenta Dilma Rousseff da presidência. A cada nova ação dos presidentes que a sucederam, novos golpes que usurpam direitos vêm sendo desferidos contra a classe trabalhadora. Por isso, a mobilização é a organização de movimentos e a organização de movimentos sociais nos mais diversos segmentos se fazem necessários para garantir os direitos já institucionalizados e os demais que ainda são imprescindíveis para a nossa vida digna. Assim sendo, a pedagogia crítica e humanizadora de Paulo Freire se mostra cada vez mais relevante e inspiradora, visto que, ao incidir sobre uma vida cotidiana, contribui para a tomada de consciência e nos desafia a transformar a ordem social que impera na nossa história. Por fim, Freire me fez ver que a educação não é a chave das transformações do mundo, mas que as mudanças do mundo são o quê? No fazer educativo em si mesmas. A educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço dos nossos sonhos, que é construir um mundo socialmente justo. Sigamos esperançando na educação. Maravilha! Desculpe as falhas, a emoção, porque estou lendo uma grande autora e de um grande mestre. Bem, o que a gente pode dizer com essas palavras da Elaine, né? Eu tenho, assim, aqui o meu abraço para mandar para o Paulo Freire, mas antes de eu mandar o meu abraço, eu queria ainda que a gente continuasse nessa temática da justiça, porque esse mês de outubro é um mês que a gente está, né? Nós que somos da área da educação, nós estamos passando por muitas transformações, mas o que a gente consegue também retornar a Paulo Freire? Ele que criou uma expressão, o chão da escola. Então, eu acho que nada mais, nada menos do que falar também desse chão da escola, se a gente puder agora ouvir, antes do meu abraço, o Marcelo Donizete, que também tem uma temática magnífica nessa perspectiva para falar. É com você agora, Marcelo. Um bom dia a todos, todas, todes. É uma felicidade estar aqui com vocês, né, nesse momento tão especial, né, para a gente nos abraçarmos em Paulo Freire. Isso é muito importante. O meu tema é o debate sobre o negro, a negra, a partir da perspectiva de Paulo Freire. A pandemia de Covid-19 trouxe à luz um problema crucial na e para a realidade brasileira, qual seja a de que precisamos fortalecer ainda mais nossa luta contra o fosso da desigualdade presente em nosso país. Ao observarmos
este problema, no contexto das questões raciais, fica clara e evidente a lógica da exclusão de negros e negras aos direitos mais fundamentais da condição humana, que é o direito de ser e estar no mundo. Não à toa ao pensarmos sobre essa questão, nos vem à luz a defesa da emancipação humana proposta por Paulo Freire. Nesse sentido, analisar sobre a condição do negro e da negra para o contexto de uma sociedade mais justa significa pensar sobre os caminhos fundamentais da emancipação como fonte importante de entendimento desta análise. A condição do ser negro e de ser negra em nossa sociedade está perpassado pelos limites históricos impostos a essa população sobre a condição do não ser dada a sua vida, sua cultura, sua religião, etc. A lógica do capitalismo financeiro e os entraves vividos na contemporaneidade recrudesceram fortemente a problemática da negação e exclusão para as comunidades quilombolas e indígenas no país. Na contramão desta lógica opressiva é que abraçamos Paulo Freire, que nos ensinou justamente o sentido de entendermos este ser na dimensão fundamental da vida humana como questão chave na transformação social. Uma sociedade emancipada significa o alvorecer do novo homem, que valoriza a condição humana e se valoriza. É aqui que podemos compreender o que Paulo Freire nos ensinou ao dizer que a transformação é possível na medida em que o oprimido passa a conhecer os mecanismos da opressão. Por esse ensinamento, evidenciamos a questão racial presente em nosso contexto. Os processos de opressão cristalizados e produzidos na realidade de negros e negras, índios e índias no Brasil, estão fortemente enraigados na ideia de que a estas populações está negada a sua condição fundamental de vida. Assim se justifica a tese da invisibilidade do negro e da negra, dos índios e índias no contexto da sociedade. O desafio que propusemos nesse pequeno texto para discursar sobre a questão da diversidade se coloca primeiramente em compreender os métodos e processos balizadores da produção identitária da realidade dos negros e negras no Brasil. Dessa forma, não é possível falar em equidade social se na própria organização do capitalismo essa categoria é criadora das ambiguidades e das contradições sociais. E é nesse ponto que Paulo Freire nos ensina a compreender a condição humana. Entretanto, para se pensar em um projeto político de participação popular, no sentido de se conduzir à transformação do real, esta deve ser compreendida à luz da emancipação da classe em relação ao domínio dos sistemas de produção. Abraçarmos Paulo Freire nesse sentido significa darmos condições para que esses povos possam lutar pela sua emancipação. Essa emancipação começa pelo entendimento que damos à nossa vida em relação à realidade que vivemos. Ao darmos voz às populações negra e indígena, valorizando sua identidade, sua cultura, sua religião, sua arte, enfim, valorizando a condição de ser, iniciamos o debate sobre a atividade emancipadora tão sonhada por Paulo Freire. Um forte abraço. Maravilha. Michele, você está sem áudio, tá? Pronto, vamos lá. Maravilha. É uma gratidão imensa, Marcelo, por tudo isso. E vamos aproveitar aqui, você que quer fazer uma pergunta, faça a pergunta para a gente aqui no chat. Aproveite, deixa seu comentário. Fiquem à vontade, sintam convidados a conversar com a gente. Tem tantas temáticas, né? A gente já passou por direitos humanos, a gente passou pela condição humana da emancipação, a gente acabou de ouvir Marcelo. E agora eu vou fazer a minha leitura do meu abraço. Deixa eu preparar aqui, só um minuto.
Enquanto a Michelle prepara, pessoal, vocês que estão aqui acompanhando a gente pelo chat, a Michelle deu uma dica importante, tá? Você é responsável por compartilhar, espalhar, olha quanta riqueza de informação nesse bate-papo, e você pode nos ajudar levando isso para o máximo de pessoas que você puder, tá? Aproveita e não esquece que aqui na descrição dessa live, que logo após o ao vivo vai virar um vídeo e ficar aqui nessa plataforma, vai ter links importantes que você pode acessar todos, tá bom? Fica aí a dica. Bora lá, Michelle. Vamos lá, dando sequência, meu abraço de luz em Paulo Freire. Amado Paulo Freire, tenho 7 abraços para lhe dar. Sim, 7. Cada um de uma cor. Um dia me disseram que a sua cor favorita é o vermelho. Então, receba meu primeiro abraço vermelho, alegre, caloroso, emanado de segurança transformadora. O abraço de luz vibrante vermelha, que brota do meu coração como tradução de amorosidade que seu coração ancorou nas nossas vidas pela sua presença na Terra. Em seguida, quero lhe dar um abraço de cor da infância. Um abraço laranja, do brincar entusiasmado, animado, acolhedor e desperto. Do laranja, eu passo para o amarelo. Paulo, sinta a necessidade desse abraço energético amarelo. Nos convida a olhar para o sol que habita em todos nós. E quantos sóis você nos proporciona enxergar. Este abraço tem movimento dos raios do sol, tão luminosos que é capaz de acender a nossa criança interior, ativa a curiosidade, a criatividade, escolhas e experiências. Meu quarto abraço é de cor verde. Quero ficar para sempre nesse abraço. Você nos ensinou a morar nesse abraço do amor incondicional, do amor à vida, à educação, às crianças, os adolescentes, ao jovem, adulto, idoso, às pessoas com deficiência, ao gênero humano, plantas, animais, à Mãe Terra, ao universo. Receba meu abraço verde com sentimento de esperança. Quanto mais permaneço nesse abraço, mais meu coração é tomado de esperança. Fortalece e multiplico aqui e agora. Transmito o 5º abraço, na cor azul. A minha cor favorita. De cor do mar, do céu. Este abraço nos une na imensidão do azul, do horizonte. É um abraço contagiantemente azul, que nos convida a visitar o amanhã. Este abraço nos rejuvenesce. Não importa se estamos comemorando 101 anos, porque a sua presença permanece viva dentro de nós. Dos jovens, dos que estão conhecendo você agora, e através deles expressam a potência da vontade, do desejo, da expressão, do azul, da comunicação. Este abraço azul, comunicativo, vai se transformando num azul índico, que será o 6º abraço. Meu abraço índico tem tom de ativar o intuitivo, porque representa crescimento, amadurecimento. É um abraço compreensível, sensível, generoso. Reconheço-te neste abraço, seu legado e a sua visão ampliada de um novo amanhã, que nos emprestou seu 3º olho para enxergarmos mais longe. Digo este abraço como um abraço expandido de consciências. Na verdade, este abraço é esplêndido, porque ele nos convida a sonhar. Quanta sintonia sinto neste abraço, quantos sonhos reativam em mim. E, por fim, com a potência do sonhar, dou-lhe meu último abraço, o de número 7. Chamo este abraço de cor violeta da gratidão. Não importa o tempo, o espaço. Sinta-se abraçado neste momento. Meu sentimento de gratidão é eterno. E na frequência das cores,
dos meus abraços se recompõem e se tornam um. De cor branca cristalina, uma só cor, a cor da luz. Na representação da cor da estrela branca translúcida, divina, esta estrela que vive e brilha dentro de mim e em nós, e também lá no céu. É você. Amado Paulo Freire, receba meu abraço de luz. Depois de uma leitura tão perfeita como essa, fica até difícil a gente vir, né, as pessoas a seguirem. Parabéns, Michele. Que profundidade, faz a gente realmente mergulhar no texto e sentir a força, né, a potência de cada palavra, do significado de cada cor, né, no direcionamento. Isso é muito bom. Só podia ser Paulo Freire. Pense, Hamilton, para eu me recuperar aqui, gratidão, porque eu fico muito emocionada, porque ele nos faz isso, né? Ele está aqui agora. Vamos prosseguir, Milton. Temos mais aí. O que vamos ouvir agora? Vamos ouvir, deixa eu ver aqui quem que vai ser. Cadê a minha lista aqui, Michele? Na lista temos o Marcelo, que vai ler uma carta do Paulo Freire. Fique à vontade, Marcelo, e depois de Marcelo a gente já vai estar encaminhando para o final da primeira parte. Fique à vontade. Maravilha. Carta a Paulo Freire, a boniteza da vida em lições freirianas, ao sabor da experiência em Angicos. É com o coração encharcado de emoção, nesta manhã primaveril, pela passagem natalícia dos seus 100 anos, comemorados pelos 4 cantos do mundo, que expressamos a alegria em poder compartilhar a nossa gratidão e a dos seus alunos e alunas de Angicos, por suas lições ladrilhadas nos sonhos e nos esperançar. Ensinamentos centrados no protagonismo do sujeito que, a partir da apropriação da palavra, descobre novas formas de enxergar o mundo. Ao sabor da sua experiência, plantada no nosso estado, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, traremos a boniteza da vida em lições freirianas, nutridas pela poética do encontro. Em sua andarilha caminhada em favor da educação dos sujeitos às margens, o Senhor aportou em terras portiguares. No ano de 1963, pôs em prática no município de Angicos a experiência de alfabetização. Angicos, lugar no mundo onde relatou ter se sentido mais tocado. O trabalho desenvolvido nas 40 horas de Angicos, cidade situada na região central das terras do Rio Grande do Norte, localizada na região norte do Brasil, considerado revolucionário, alcançou projeção nacional e internacional. O senhor, artesão dessa experiência, alfabetizou 300 trabalhadores rurais em 45 dias. O feito, além de alfabetizar, buscou a politização dos homens e mulheres envolvidos no processo. Assim, concretizou a relação teoria e prática, cerne do ideário freiriano. Nosso mestre Freire, na edificação do exercício de aproximação com seus ensinamentos, no ano de 2016, com o projeto de pesquisa Narrativas do Empoderamento em Histórias de Mim, Memórias das Lições de Paulo Freire, em Angicos, fomos ao encontro dos seus alunos e alunas. O sol, a pino e o vento suave daquela manhã de sábado, 19 de março, testemunharam o nosso olhar observador e o desejo de encontrarmos os alunos remanescentes de Paulo Freire, os protagonistas do projeto pioneiro de alfabetização de adultos. Na procura por alguém que fosse como uma bússola a nos guiar, chegamos à Praça da Matriz de Angicos, no Rio Grande do Norte. A cidade comemorava os festejos do seu padroeiro, o local fervilhava de pessoas.
nessa página primeira de ida à cidade de Angicos, a poética do encontro, pelas pistas dadas por uma professora na Praça Matriz, percorremos casa a casa dos alunos de Paulo Freire. Um trajeto ladrilhado em poesias, sensibilidade. Nas brumas das memórias daqueles sujeitos, pudemos observar marcas da alfabetização pensada por Freire. As narrativas dos 6 alunos com os quais conversamos naquele dia revelaram a importância de terem vivido aquela experiência, apesar de curto em tempo, afinal, foram alfabetizados nas 40 horas de Angicos. Foi intensa e contínua presente no cotidiano daqueles sujeitos. Esses sujeitos refizeram nas lembranças o momento da sua chegada, educador pernambucano no município, anunciado em carro de som, que fazia o convite para as aulas da escola de Paulo Freire. Atravessado por sentimentos e afetos, suas vozes falaram da alegria nos momentos das aulas e da tristeza quando receberam a notícia do fim dos ensinamentos e da necessidade de se desfazer dos cadernos e livros para não irem presos. Do feixe de memórias dos sujeitos da experiência angicana e suas narrativas afloram o legado de Freire, que continua a ressoar em nossas vidas. Naquele cenário camponês, as longas prosas do alpendres exalavam alegrias, dores, interdições e permissões, no prumo do resgate dos valores de respeito dos princípios da dignidade humana. Narrativas cravadas em memórias de emoções, amorosidade e saberes ensopados por seus ensinamentos robustos em humanização, lutas, resistência, sonho, transformações. Obrigado, mestre, pelo exemplo de coragem, ousadia e pela boniteza da vida em suas lições, que nutrem a nossa potência humana e nos inspira. Um abraço esperançoso tecido de muito afeto. Paulo Freire. Ai, gratidão imensa, quanto aprendizado, Marcelo, Donizete, quanto aprendizado. E eu estou vendo aqui também, no chat, então, aqui mandando também um excelente dia, um excelente mês do Dia dos Professores, né? Então, como nós estamos aqui para falar de Paulo Freire, e Marcelo trouxe lá onde começou em Angicos, de Nordeste, a gente vai para quando Paulo Freire foi para a Unicamp. E esse texto é de um aluno de Paulo Freire, que foi aluno dele na Unicamp, o nosso querido mestre César Nunes. É uma honra tê-lo aqui também, a leitura do seu texto. Quem vai ler o texto para a gente, mestre César Nunes? É o nosso querido Milton Dantunes. É com você agora, Milton. Vamos conhecer um pouco das palavras dele? Bora lá, com muito prazer. Espero estar à altura desse texto, hein, gente? Bora lá. 3 palavras e um abraço, do nosso querido César Nunes. Nossa vida é o nosso maior e único bem. Viver é a nossa aventura, conviver é o nosso genuíno e original processo de existir. Somos singulares e coletivos ao mesmo tempo. Nessa dialética, ao lograr voltar ao passado, no exercício de memória de todas as dimensões e naturezas. Somos sempre tomados pelo espanto, pela admiração, pela contemplação. Pois os fatos e os acontecimentos que vivemos, dos quais nos ocupamos de lembrar, adquirem uma espécie de dimensão distinta, maior átedo que o próprio fato, pela sedimentação de sentidos que a história produz sobre elas, seja na lembrança, seja na memória, seja pelas narrativas que vamos realizando sobre tais acontecimentos. Nossa vida acaba transformando-se em histórias e em lendas.
Há coisas que vivemos que se transformaram em fontes de inspiração por longo tempo. Encontros que marcaram nossa existência, que instruíram decisões, que definiram caminhos, dos quais e para com os quais ficamos sempre com a espécie de dívida, com o sentimento de que teríamos que ter reunido as condições de ter atendido melhor, ou até mesmo de termos vivido com mais intensidade esses destacados e singulares momentos e esses intensos e decisivos acontecimentos. Logo percebemos, com o passar dos anos, que a vida tem sempre belezas infinitas e singulares para cada tempo e para cada época, ou até mesmo para quaisquer desses estágios da nossa vida. Assim me preparo para recordar, trazer novamente ao coração a figura carinhosa e afetuosa que cultivo e guardo em mim, do professor Paulo Freire, nesse difícil ano de celebração do centenário de nascimento, ano esfinge, pois sem a criteriosa decifração dele, poderemos ser irremediavelmente devorados pela sua pantagruélica capacidade. Que palavra, hein? Forte. Sempre admirei Paulo Freire, primeiramente pelos seus textos, que recebíamos em partes, às escondidas, em traduções generosas de mestres maravilhosos, que na noite ainda escura da ditadura militar perversa, nos acordavam com lucidez e com coragem. Eram textos parciais, passadoso, extensivo, um artefato artesanal de reprodução de texto com o auxílio das tintas e do álcool. A simples leitura das páginas iniciais de Pedagogia do Oprimido, no meu segundo ano de curso de filosofia, me fez delirar horas e horas, imaginando um mundo no qual esfarrapados teriam voz e vez, deitado na pequena cama do Seminário Maior Diocesano de São Carlos. Em 1980, eu estava no aeroporto de Viracopos, na esperada chegada de Paulo Freire. Juntava-me aos demais colegas das pastorais e dos movimentos sociais, já na militância estudantil, que buscava liberdade através da luta, embalados pelos sonhos de uma teologia de libertação orgânica e revolucionária, que abalava a América Latina e causava admiração no mundo todo. Pela nova leitura dos textos bíblicos e da reconfiguração da mensagem de Jesus de Nazaré. Naquela noite, ao olhar Paulo Freire sobre uma cadeira, ouvi seu primeiro discurso, depois de 16 tristes e longos anos de exílio. Fui aluno e dirigi algumas vezes para buscá-lo e levá-lo de volta da Faculdade de Educação da Unicamp, a São Paulo. No começo eu não ousava conversar. Depois, com o passar do tempo, eu falava mais que ele, uma das palavras mais loquazes que conheci. Mas um dia, entristecido, mas resoluto, ouvi dele a segunda palavra. Casinha, nenhum só dia da minha vida se passou sem que alguém me acusasse de coisas que eu não fiz, de ser alguém que eu não sou, de inverdades e de calúnias, lançando injúrias e falando mentiras sobre mim. E suspirou para finalizar. Mas, igualmente, nenhum dia da minha vida eu deixei de responder, com brandura, mas com firmeza, a falsidade e a impropriedade dessas acusações. Essa lembrança provoca em mim um frêmito de admiração e de respeito pela sua dignidade e coragem. A terceira palavra eu aguardo no coração, quando o vereador
cumprindo um mandato democrático e popular, eu o convidei para uma sessão pública. E ele veio, alvoroçando a cidade, proferiu um discurso lindo e amoroso, lúcido e corajoso, demonstrando orgulho por ser educador e professor, e deixando escapar um singular carinho por mim, seu ex-aluno, ali vereador. Ao abraçá-lo ao final da sessão pública, comovido e agradecido, eu disse que o admirava demais, que sentia orgulho de sua amizade e da nobreza de tê-lo conhecido. E ele, ainda me abraçando, Paulo Freire era um homem de abraços. Proferiu uma terceira palavra, que calou no mais profundo da minha alma, ao dizer: Cezinha, a gente somente admira nos outros o que o nosso coração já está cheio. É um reconhecimento. O que você admira em mim está igualmente dentro de si. Tudo que sai da alma toca na alma, sorrindo, sábia e platonicamente. São essas três palavras e esse abraço que repovoam a mente nessa ocasião e lavram o campo livre da história com os arados da saudade. É isso, gente. Que texto lindo, hein? Ai, gratidão. Muito bem, Milton. Olha, a gente que foi aluno do professor César, a gente ouviu essa história muitas vezes, sabe? E agora ouvir de você nos trouxe de volta aqui a imagem do professor César. Muita honra também por tudo e por tanto. E como ele foi aluno de Paulo Freire, agora a gente vai passar para a última leitura. Eu sei que a gente está aqui num exercício de atividade de leitura, mas a gente está chegando ao fim. E quem vai ler o próximo texto é a Letícia. Oi, Letícia. Olá, Letícia pessoal. Ó, grande alegria, amada. Grande alegria. Guilherme é aluno de César, que é aluno de Paulo Freire. É isso. Fique à vontade. Uma grande alegria estar aqui nesse momento. E das palavras de Guilherme de Almeida, a mudança e a transformação a partir de Paulo Freire. Há décadas, o legado de Paulo Freire vem perpassando minha vida. Posso dizer que conheci o maior educador brasileiro de modo incidental na 8ª série do ensino fundamental, quando ingressei em uma escola cooperativa que leva seu nome no município de Jundiaí. No entanto, não seria inteiramente verdade, pois nos primeiros anos da educação fundamental, na escola de Mariaté, em Curitiba, eu já havia tido uma experiência freiriana, em um ambiente acolhedor, inclusivo, onde a pauta de uma educação humanizadora já se fazia presente antes mesmo que o conceito de educação humanizadora fosse aprimorado e tivesse a dimensão que tem nos dias de hoje. Ninguém passa incólume pela prática de uma educação amorosa e emancipatória, como foi a Escola de Mariaté, iniciativa da professora Jussiara Rodrigues. Em algum momento, por volta dos 18 anos, fui cursar a faculdade de Direito. A partir de então, muitos anos não tive mais contato com Paulo Freire, mas isso não é culpa exclusiva da carreira. Muitas faculdades de pedagogia e faculdades de educação também não têm essa preocupação. Abordam o trabalho de Freire de modo superficial, por vezes utilizando seu pensamento como inspiração, por vezes utilizando seu nome de forma populista. Fato é que, após esse longo período de afastamento do patrono da educação brasileira, me reencontrei com sua obra durante o tempo que trabalhei na Secretaria de Educação de Jundiaí com o professor José Renato Poli, um dos maiores estudiosos brasileiros sobre a profundidade do trabalho de Paulo Freire. Na Faculdade de Educação da Unicamp, onde o professor Freire lecionou ao retornar do exílio, dizer que seus pensamentos são compreendidos, ou mesmo que todos estão abertos para ele, não é uma verdade inteira.
Tive a oportunidade de conhecer e estar com poucos, mas notáveis professores que compreenderam, de fato, a real dimensão do pensamento freiriano, como César Nunes, Sandra Leite e o próprio Renato Poli. Com esses mestres, eu tive a oportunidade de me reencontrar com Paulo Freire. Dessa vez, não apenas de forma a ser tocada por sua própria prática, mas pela densidade de seu pensamento. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. A partir de minha experiência escolar em Mariaté e na cooperativa Paulo Freire Jundiaí, além de todo o aprendizado que me foi oportunizado nas aulas de mestrado e eventos no grupo de estudo e pesquisa e pesquisas em filosofia e história da educação, PAIDEA, fundei em 21 de julho de 2021 o Coletivo Autista da Universidade Estadual de Campinas, tendo como princípio aproximar os valores freirianos ligados a uma educação emancipatória e inclusiva, de uma prática formativa para alunos e professores. Há alguns dias, depois da abertura da primeira jornada formativa para a inclusão do ensino superior, Percursos para a Formação Humanizadora, perguntei a uma grande amiga, a professora Maria Cristiane Gonçalves Silva, que esteve comigo desde a minha primeira fala em um evento no PAIDEA, em 2018, se ela achava que eu havia mudado muito desde então. Ao que ela respondeu: acho que não mudou muito exatamente, mas se transformou para além do PAIDEA. A questão da educação humanizadora foi a causa dessa transformação. De certa forma, você recebia essa educação humanizada enquanto participava, dava formação humanizadora de redes inteiras. Acho que está tomando posse de sua humanidade roubada. Com grande emoção, fui tomado pelo pensamento de que o Paulo Freire, que habita educadores por quem tenho tanta admiração, como Renato, César, Sandra e Cristiane, também habita em mim. Que nunca nos falte o desejo de transformação e que o comodismo nunca permita que estejamos fechados à mudança. Ai, que maravilha, que maravilha. Quanto ato de amor que a gente está vivendo aqui nesta manhã, nesta tarde, para quem for ver depois, nessa noite. Muito gratidão, Letícia. E eu acho que é isso. Paulo Freire nos traz, ao atravessar por nós, nos potencializa e faz a gente se soltar. Então, quantas temáticas a gente conseguiu ver nessas leituras? A questão do negro, do deficiente, do autista, do ser mais, de como que é sentir aluno de Paulo Freire, de onde veio Angicos, de onde tudo começou. Então, esse primeiro momento das leituras a gente encerra. Então, eu convido a todos que estão aqui agora, vamos dar um grande abraço, fiquem à vontade, ocupem o espaço. Vamos lá, vocês também escrevam, mandem aí os abraços que vocês querem. Então, fiquem à vontade. Consuelo, tu está preparada para o seu abraço? Venha, seja bem-vinda, Consuelo. A Consuelo é uma educadora maravilhosa e eu vou deixar ela se apresentar. Fique à vontade, Consuelo. Bom dia, pessoal. Olha, muito feliz de estar aqui, de participar. A minha ligação com Paulo Freire era bem antiga. Eu sou a primeira pessoa da família que conseguiu concluir a universidade. A minha mãe era analfabeta, eu sou baiana, eu sei o que é a fome, eu passei fome, eu sofri muitas coisas. Não vale a pena comentar agora, porque o importante é ressignificar, né? Escapei de um casamento abusivo, vim para o Rio de Janeiro, eu fiquei dos 12 aos 30 sem ver minha mãe, porque ela veio trabalhar no Rio, e as patroas nunca deixaram ela voltar, e eu fui criada com pessoas desconhecidas, e também nunca me incentivaram, nunca me ajudaram a vir.
Então, eu vi minha mãe aos 12 e aos 30. Então, é uma história bem de perdas e tal, mas de ressignificações. Mas isso não foi motivo para me parar, não, tá? E eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, fui morar na Cruzada São Sebastião, fiquei lá por um ano, porque minha mãe tinha uma relação de 18 anos com um senhor que era dono de um apartamento lá, mas a família tinha uma péssima relação com a minha mãe e com o próprio pai. Então, eu falei para minha mãe que a gente ia trabalhar, né, e em um ano eu pretendia sair de lá. E quando eu saí, vim parar aqui na Rocinha por conta de uma amiga de trabalho. E quando eu cheguei aqui na Rocinha, né, eu tive um relacionamento, tive um filho, me desfiz do casamento abusivo, que minha paciência já não estava aguentando. Eu passei a ser muito rápida, muito seletiva, muito didática no aprendizado de escapar do que é ruim. E aí peguei um trabalho que estava fora da minha capacidade naquele momento, que eu podia ter conseguido uma vaga para trabalhar em creche, mas não tinha vaga. E eu tinha um bebê de 6 meses e um casal de pais, né, meu pai de criação, a minha mãe, a gente morava de aluguel, e eu precisava trabalhar. Então, eu trabalhei 3 anos como auxiliar de serviços gerais, sendo professora, que eu vim da Bahia já como professora. E quando meu filho estava maiorzinho, né, eu consegui fazer um acordo e tal, e saí. E 2 semanas depois eu fui convidada para fazer parte do grupo que ia ser preparado na Veiga de Almeida, por 2 semanas, para trabalhar com a educação de jovens e adultos, porque havia necessidade urgente de alfabetizar 5.000 pessoas aqui na Rocinha. Então, eu participei do primeiro momento e do segundo, né? Sendo que eu ouvia de Paulo Freire no Instituto de Educação Gastão Guimarães, lá em Feira de Santana, porque eu fiz adicionais em alfabetização, e já havia uma movimentação pouca ainda, né, de Paulo Freire, porque isso foi em 88. Então, a gente estava bem naquele momento delimitador, de muita sensibilidade ao falar do Paulo Freire, né? E em 1999 explodiu aqui no Rocinha. Então, eu fiquei 2 anos, fiz 2 capacitações na Universidade Veiga de Almeida, trabalhei esse período, e daí para cá, nunca mais saí da área da educação. Eu sempre me movimentando em grupos, reuniões, participação de lutas pela comunidade. Sem querer, a gente termina se tornando referência, e eu não tinha consciência disso, porque quem vai fazendo não tem tempo para ficar acumulando o feito, né? Paulo Freire não se preocupava com isso também. E eu fiquei super feliz, porque em um dado momento eu conheci a Michele, num ambiente totalmente adverso, né, Michele, no Lab, não é isso? Lab 60, que é um projeto que eu tinha sido convidada para conhecer projetos de pessoas idosas, mas também era um grupo de intergeracionalidade, então me acolheram com muito carinho, muito zelo. Eu levei algumas pessoas também que estavam fazendo transformação em suas regiões, inclusive da Baixada, e com poucos encontros a gente se identificou, e eu peguei o telefone dela, e a gente só se viu uma vez, né, Michele? Vai fazer o quê? 3 anos e meio, mais ou menos, né? Então, assim, o que tem que ser, acontece, o cosmos conspira, os Paulo Freireanos abrem as portas, né? E ela terminou me indicando, porque o Guilherme queria entrar na Rocinha com o projeto Portinari para Todos, e a Michele me indicou como referência, e foi um desafio, porque eu não acreditava que eu seria capaz de fazer. Tem isso também, né? Os resíduos do passado, né? A gente vai fazendo, mas chega uma hora que trava. Ela, não, você pode, com esse jeitão dela, tu és maravilhosa, daquele jeito, e eu falava assim, ela está falando comigo? Será que eu vou dar conta? Né? E no final das contas, o projeto está acontecendo, estamos concluindo, vou para a Duque de Caxias, tudo der certo semana que vem, para fechar esse momento. E eu estou super feliz porque ela me chamou para esse movimento aqui, né? Nesse momento tão difícil da nossa sociedade, da nossa mentalidade, da nossa saúde social, espiritual, né? E nós temos que olhar para aquilo que temos certeza que pode vir a dar certo, porque de negatividade, de mentira, está cheio. É uma Então, honra, Consuelo, eu vou apresentar é uma honra. Obrigada. Eu vou apresentar rapidamente, eu fiz um acróstico com o nome Paulo Freire. Eu não tive tempo, Michele, de ler o texto, peço desculpas, até porque você mandou, acho que foi ontem também, né?
E Isso. E por conta do nosso tempo também, fica à vontade. Pode ficar à vontade para você, nem precisa fazer a leitura se você não quiser, fique à vontade, tá bem? Não, eu vou ler porque é importante, porque eu fiz o meu texto, mas eu tenho palavras aqui que vocês falaram e eu fiquei pensando, realmente Deus queria que eu estivesse aqui. Tá bem, então fique à vontade, pode ler. Eu coloquei assim, homenagem a Paulo Freire, né, nessa nossa data de hoje. Aí, P, personalidade forte, transformadora, com a capacidade de sonhar e de repensar a humanidade. Com A, através das suas crenças, certezas e sonhos, modificou a ideologia social vigente. U, um ser humano que valorizava as potencialidades e ressignificava o sentido da palavra potência. Com L, liberdade de pensamento, de vez e de voz, de proposta inclusiva. Um minuto, gente. Virar a página é um problema. Inclusiva e inclusiva de educar. Bases para a sua luta. O ser humano diverso era o seu foco de ação e de propostas de transformação. Todos podem. Fez resistência à política vigente, constituída de impedimentos, arbitrariedades humanas e limitadoras. Reuniu seus pensamentos, análises e observações em grandes clássicos que até hoje norteiam e são o seu legado. Com ele, em sua passagem pela Terra, foi diligente, influenciador, deixa uma grande contribuição às gerações. Independente de todos os entraves políticos e partidários, não se acovardou e nem se calou. Resiliência é uma das suas maiores características, percebida em sua jornada dentro e fora do Brasil. Eu deixo o meu abraço, o meu respeito e a minha gratidão a este valoroso homem e fabuloso professor. Feliz Dia dos Professores para todos nós. Obrigada. Maravilha. Gratidão, gratidão, testemunho maravilhoso. Agora vamos lá, quero ouvir a mestra Juliana Carvalho Pinto. Seja muito bem-vinda, mestra Juliana. É contigo agora. Saudações de paz, alegria, amor cósmicos por todos nós. A minha imensa e infinita gratidão pela oportunidade de estar aqui agora em contemplação com pérolas de sabedoria de todos aqui presentes. E o meu abraço cheio de paz, amor, contemplação, com tantos ensinamentos em um legado abençoado, iluminado de Paulo Freire. Onde quer que esteja, nesta reunião de paz e amor e sabedoria, receba essa nossa unicidade. E em graça e luz, gratidão à amada Michele Facchini e a todos vocês por estarmos aqui agora. A minha gratidão infinita a um grande mestre, professor, na jornada da minha vida. Mestre, professor de Reiki, porém mestre da vida, da jornada da vida. Ao mestre Mário Diniz Melquisedeque, mestre, professor Reiki, gratidão e honra. Por hoje, eu integrar a pedagogia com a maestria em professorado, mestra professora Reiki, autorizada na Aliança Reiki Desígnios, em transmissão de uma magna obra que cintila infinitamente. E gratidão a todos vocês que em contemplação, quantos aprendizados aqui agora. O meu abraço de paz, porque toda a nossa tecnologia interior, ela é apenas um reflexo
de toda a tecnologia exterior. Este é um grande mantra e aprendizado que eu realizo diariamente em minha vida. Pérolas de sabedoria recebidas do nosso amado Mestre Mário Diniz Melquisedeque. Gratidão. E namastê. Namastê, namastê. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente está indo encaminhando para o finalzinho já, né? Mas ainda tem pessoas aqui que a gente faz com muita honra, que a gente ainda quer ouvir vocês, né? Então, para dando sequência, Milton, quem a gente vai chamar agora? Vamos ver o Valber. Olá. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês, né? Agradecer o convite da Michele, dizer que foi um momento de muita sabedoria, de muito aprendizado, sabe? Essa live. Quero desejar um forte abraço, né? Dar um forte abraço à nossa professora, a professora Joelma, que é professora de dança, sabe? Minha e da Michele, a gente foi lá que a gente se conheceu, que ela mesma é um testemunho do poder transformador que tem uma educadora, sabe? Ela tem, tanto ela como vários professores de SEART, que aqui é um centro estadual de arte, aqui na Paraíba, que oferece aulas gratuitas de arte, tem produzido uma transformação extraordinária na vida de muita gente, inclusive na minha, sabe? Acho que muita coisa que eu estou vivendo hoje, assim, os caminhos que eu tô seguindo na vida, as percepções que eu estou tendo, a visão que eu estou tendo do caminho a seguir tem muito a ver com tudo isso, sabe? Com todo esse aprendizado que esses educadores guerreiros, guerreiras têm feito na nossa vida, sabe? Dado tudo de si para que a gente possa ser cidadãos mais conscientes, com mais clareza sobre quem somos, sobre o nosso papel na sociedade, sobre o que a gente precisa fazer na vida, sabe? Então, quero desejar agradecer muito a todos os professores e professoras que têm contribuído para esses projetos de vida, tá? E a cada um de vocês por estar com vocês junto nessa live também. Muito obrigado. Gratidão, Val, é uma honra tê-lo aqui. Como nós somos aprendizes da vida, do mundo da dança, da arte, magnífico. Eu também quero, então, por fim, Letícia, seja bem-vinda, dê seu abraço, amada. Olha, depois de Letícia, a gente passa para a Elaine, para ela também dar o abraço dela, e depois vocês levantem a mão para quem quiser ainda passar mais algum abraço. Antes de iniciar o meu abraço, deixo aqui a citação do nosso amado mestre Paulo Freire, que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. A nossa caminhada aqui, ela se deve aos inúmeros professores que já passaram por nossas vidas, e nesse momento em especial, fica o meu abraço aos professores de toda a minha trajetória e aos professores da UFRJ, nossa casa nos últimos 1 ano e meio, que nunca cessaram em expor seus conhecimentos, em fazer trocas e levar a educação pública de qualidade. Agradeço muito a professora Mariana Gôngora, pelo qual eu tenho grande admiração. Deixo meu abraço para ela e o meu abraço ao grande mestre saudoso Paulo Freire, por qual eu devo muitos aprendizados na parte da educação e na parte da vida, porque as palavras dele me tinham muita sinceridade, muita serenidade e aprendizado, com certeza. E o meu abraço a vocês também que estão assistindo, aos colegas que estão aqui reunidos. Que maravilha. Eu quero só dizer algo importante, Michele. Eu acho que se ainda em vida estivesse o nosso querido e saudoso Paulo Freire, esse momento tão crucial da vida do brasileiro, né? Esse exato momento em que a gente vivencia tantas mudanças drásticas e que a gente mensura ainda de maneira muito esperançosa um futuro excepcional, principalmente para o que a educação faz e traz na vida das pessoas. Acredito que ele
ele seria essencial para esse momento, mas ele está sendo, porque tudo que ele nos ensinou e tudo que ele ensina a essas gerações que estão chegando no aprendizado se perdurarão por muitos e muitos anos, assim eu espero. E essa gratidão eterna, essa é a prova mais eficaz e mais vívida e mais viva do quanto a educação muda a vida das pessoas, seja lá na comunidade, seja lá, né, no bairro nobre, por onde for. Ela tem esse poder, né, de invadir da maneira mais positiva possível e transformar a vida das pessoas de maneira onde fica sem palavra para a gente definir o tamanho e o tipo de transformação que a educação pode trazer na vida das pessoas. Eu acho que esse mês de outubro, né, onde a gente realmente reacende a esperança da super e da devida valorização aos professores, isso é mais do que necessário. Muito bem, Milton, é exatamente isso mesmo. Parabéns, viu? Elaine, então, tu quer se despedir e dar seu grande abraço, amada? Fique à vontade. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, tá? Eu vou começar com uma frase do próprio Paulo, que fala assim: a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Eu acho que essa é a base. Coragem e amor é o que nos impulsiona a estar nesse mundo, a contribuir, a querer dar o melhor para os alunos. Eu queria também que as pessoas de casa participassem, tá, sobre isso, falando sobre isso. Por exemplo, a gente tem que valorizar esse amor, tá, porque a afetividade, como diz Valon, que é um dos escritores também que eu amo muito, mexe tanto com a criança quanto com o adulto. Tá? E a gente tem que ter essa noção de que nós afetamos aqueles que a gente tem um convívio diário ou não. Tá? Quer dizer, o que eu gostaria de falar é o seguinte: eu lembro da minha professora, minha primeira professora, chamava-se Tia Denise. Tá? Eu queria que as pessoas colocassem no chat, né, se lembram dos seus professores, assim, os primeiros. E queria deixar um abraço, tá, para 2 professores também que estão juntos com o Paulo Freire, que seria Malu Melo, tá? E o professor também Mário Alexandre, que são do ISERJ, que é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, no qual eu me formei em pedagogia, que coleciona assim, profissionais excepcionais, assim como a UFRJ, que eu participo também junto com a Michelle, Letícia, né? Também Mariana é uma professora maravilhosa, uma professora que nos afeta positivamente, que é um grande diferencial. E a gente lembra, tá? A gente tem que se colocar, como professores, nós temos que nos colocarmos na condição de alunos, porque nós passamos por isso. Então, nós lembramos, sim, dos professores, tanto dos que nos afetam positivamente, como dos que nos afetam negativamente. E a gente tem que pensar em que a gente quer que o nosso aluno nos projete, no positivo ou no negativo. É isso, gente. Agradeço a todos vocês são maravilhosos, tá? Bênçãos para vocês, tá? Gratidão, gratidão. Antes do Marcelo, que ele vai fazer uma homenagem também se despedir, tem a Arlete, que ela quer também dar um abraço. Para quem vai ser o abraço, Arlete? O abraço vai para todos os professores, para vocês especialmente que participaram desse momento. Que os caminhos sejam leves e que a vida seja um esperançar em todos os dias de cada um de vocês. Um grande abraço no coração. Grande abraço, Lucas. Eu agradeço a oportunidade que você me concedeu, Michele, de estar aqui conhecendo outras pessoas, revendo pessoas, né, Marcelo? Estivemos juntos quinta-feira lá em Coimbra, e de presente eu vou deixar o microfone aberto, porque tá uma cantoria aqui que vocês não fazem ideia. Tá lindo mesmo. Fala, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Michele pelo convite, por essa alegria, né? Fiquei muito feliz, né, de você ter me convidado para estar aqui nesse momento. Agradecer a todos e todas que estão aqui conosco, né, acho que abraçando o Paulo Freire.
e não dá para a gente não esquecer, né? Eu quero só, antes de fazer o meu abraço aqui ao professor Silvio Gamboa, eu quero relembrar uma pequena fala de Pierre de La Montagne, que ele nos diz o seguinte: ninguém morre antes da hora. O tempo que perdeis não vos pertence mais do que precedeu nosso nascimento, e não vos interessa. Considerai em verdade que os séculos inumeráveis já passados são para vós como se tivessem sido. Qualquer que seja a duração da vossa vida, ela é completa. Sua utilidade não reside na duração, e sim no emprego que lhe dais. Há quem viveu muito e não viveu. Meditai sobre isso enquanto podeis fazer, pois depende de vós, e não do número de anos terdes vivido bastante. Imagináveis, então, que nunca chegardes ao ponto para o qual vos dirigis? Haverá caminho que não tenha fim? Paulo Freire não acabou. Jamais vai acabar. O seu tempo, ele continuará e perdurará sempre, pela vida que nós aqui sempre trabalhamos para ele. E aqui eu quero deixar meu abraço ao meu companheiro, amigo, compadre, professor Silvio Gamboa, que também tem passado por alguns momentos difíceis, mas isso é muito importante, porque muitos de nós que estamos aqui, até esses que estão conosco, que nós trabalhamos, também foi um grande formador, aquele que nos ensinou tudo o que nós vivenciamos hoje. Então, né, na minha pessoa, eu deixo aqui um grande abraço ao professor Silvio, pelos seus ensinamentos, pela sua força, pela sua coragem, né, e por tudo que ele tem feito e ele faz por nós. Não só ele, como a professora Márcia também, né, a Márcia, que também é a nossa companheira, a comadre, e a filhota mais nova, né, Marcita, que nós não podemos esquecer. Um forte abraço. Quero dar uma palavrinha também, tá? Se for possível, tá? Gratidão, Marcelo. Se puder sobrar um tempinho, eu queria também, tá? Mas podem caminhar aí, eu aguardo. Pode falar, Consuelo, sem problema, minha querida. Pode falar, a palavra está com você. Obrigada. Eu quero agradecer, né? Eu sou cristã e eu sei que o Paulo Freire tinha um viés católico muito forte. Eu li sobre essa parte dele, o quanto que isso era marcante na vida dele, por isso que ele lutava tanto por igualdade, né? Que ele tinha uma visão de Cristo, né, muito forte, né? E como nós estamos no dia, né, dos professores, esse dia privilegiado, eu quero citar Provérbios 4:13, né? A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. E Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, pegando uma frase do Paulo Freire, o mundo não é, o mundo está sendo. Que nós sejamos cautelosos, que nós troquemos o melhor que nós possamos, que nós sejamos como o girassol, que quando enfraquece, um se une ao outro, fica frente a frente, troca energia, ressignifica o potencial que tem, se doa, né? E que nós possamos cada dia mais acreditar que a educação é realmente o ato de transformação social, coletiva, filosófica, sociológica. Os professores, ainda que no Brasil não tenha a valorização devida ainda, né, quem sabe um dia, mas existe algo dentro de nós que tem uma essência muito maior, que não cabe nesse plano. E essa semente de ser portador da capacidade de transferir, de receber, né? O professor verdadeiro é aquele que, como o Paulo Freire falava, aprende enquanto ensina, né? Então, que seja uma caminhada de vigor, de valor, né? E quero aproveitar aqui e agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, passaram pela minha vida me educando. Eu não vou citar nomes, eu seria cruel com todos os profissionais que já passaram. E, particularmente, eu quero agradecer as pessoas da Rocinha que me deram essa oportunidade. Agora eu vou citar um nome, é a professora Elísia de Medeiros Queiroz. Ela tem um projeto no NEAM, na PUC, e esse projeto já tem 40 e tantos anos e transformou a história da Rocinha. Então, ela esteve na minha vida e ela sonhou essa vida que hoje eu tenho, e ela não está mais nesse plano. E é uma pessoa, assim, que ficou como uma mãe para mim, né? Então, é a única que eu quero citar para não ser injusta com mais ninguém. E é isso, obrigada. Perfeito. A Rocinha está personificada e homenageada. Perfeito. Ai, gratidão, Consuelo. Rocinha está muito bem representada, viu, por você. Gratidão a todos. Gratidão, Milton,
por nos conduzir até aqui. Eu vou deixar, antes das minhas considerações finais, que você também se manifeste. Fique à vontade, Milton. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder vivenciar esse momento, de entender isso. Eu costumo dizer, Michele, que a educação ela é um eterno desvendar dos olhos que necessitam sempre enxergar um pouco mais. Por isso que eu digo que a educação liberta, né? Muitos vivem em prisões sem muros, justamente limitados, e a gente, com a educação, quebra, rompe essa barreira e nos dá, né, asas realmente necessárias para voarmos cada vez mais alto. Então, esse momento aqui foi um eterno momento de aprendizado, ao qual também eu sou eternamente grato a cada um de vocês e pelo privilégio de alcançar. Gratidão pelas ondas virtuais que nos permitem, sem sair de casa, né, chegar tão longe. Gratidão. Então, para encerrar, nesse mês dos professores, além do nosso abraço virtual, aqui ficou melhor, para o nosso saudoso Paulo Freire, um abraço em todos vocês, em especial, hoje também é dia da secretária do Desenvolvimento do Estado de Cultura e Criativa do Estado do Rio de Janeiro, a secretária Daniele Barros. Também nosso abraço vai para você, que é uma educadora e, por conta também da sua gestão, pôde trazer essa cultura inclusiva nas redes, trouxe no desenvolvimento, no Sistema Desenvolve Cultura, tantas oportunidades para tantas pessoas poderem manifestar. E nós estamos aqui incentivando a leitura, a literatura e gratidão também ao e-book, as editoras que fazem parte, que fez com que esse e-book fosse sendo possível, que é a Editora Brasil, a Editora Fibra e a Editora Brasílica. Um grande abraço a todos, um ótimo dia. Gratidão, 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 amados e amadas. Abraço, Encerramos gente. aqui, então. Encerramos, pessoal. Enquanto vocês percebem agora esse finalzinho aqui de live, é importante reforçar que vocês continuem compartilhando, tá? Muita gente necessita de ouvir, de sentir a energia de cada texto lido, de cada palavra proferida aqui, e você é a pessoa mais importante nesse momento, porque tem o poder de levar essa palavra aos 4 cantos, não do Brasil, mas de todo o mundo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem. Beijo. Milton, só coloca o último slide, por favor. Agora. Vou mandar até para Angola, tá? Isso. Vai chegar em Angola daqui a pouco. Seguindo. Isso. Aqui, então, está o link do livro. Pode ser por QR Code. E, para quem também desejar, já vai ficar aqui no link, logo aqui embaixo, que será disponibilizado. Façam questões e mande seu abraço. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Valeu, gente. Tchau, tchau.